Olá, meus amigos. Hoje é 22/6/2023, são 16 horas, estou gravando esse vídeo com vocês e hoje tem o julgamento do Bolsonaro, hoje tem reunião da CPMI e as pessoas que estão depondo lá são os militares, os oficiais da Polícia Civil que atuaram no dia 24 de dezembro, sobre aquela questão da bomba. Olha, é quase um circo, viu? Pelo que eu vi ali, é quase um circo. Mas hoje nós vamos voltar aqui, porque na última vez que eu me referi ao depoimento de Silvinei Vasquez, né, que era o diretor da Polícia Rodoviária Federal, sobre o 30 de outubro. Então nós vamos passar aqui o depoimento dele, né? Não a parte que a menina lá, a Elisiane Gama, faz perguntas. A parte que ele, né, os 20 minutos que ele tinha para expor, né, as suas considerações, para ele se explicar. E depois ele foi interrogado, daí para frente virou uma mera bagunça. Mas sobre a fala dele, isso é que é importante. E o que isso, né, vamos tentar olhar da seguinte forma, tá certo? Vocês que me acompanham há muito tempo, que me seguem no João Paulo Guimarães, no Facebook, né? Ou na TV Del Rey, no YouTube, vocês vão partir do princípio da seguinte forma. Entendam, né, que realmente é possível o mesário usar a digital para poder alterar a votação, né, na urna eletrônica a favor do candidato Lula. A favor do candidato Lula, tá? E baseado nisso, a gente vai enxergar essa narrativa, essa fala desse senhor, né, sobre essa ótica, tá bom? Ah, João, mas não acredito nisso. Mas faz de conta que você acredita. Faz de conta que você acredita que o mesário usou de má fé para poder puxar voto votar no lugar das pessoas que não foram votar, tá certo? Então essa é a Comissão Cidadã de Inquérito, esse é o vídeo 44, tem 43 vídeos aí para trás. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, um estado de espírito. Vocês já estão acostumados com essa abertura minha, né? Aqui está o nosso apoio, chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Digo para vocês que estão vendo pela primeira vez, essa é uma comissão independente, a gente não tem financiamento nenhum, e a única participação, né, que eu posso ter de vocês é compartilhando, comentando e com qualquer valor, através de Pix ou através de depósito na nossa conta poupança da Caixa Econômica Federal, aí na taxa azul, né, que corre aí nesse letreiro que corre aí no rodapé, vocês podem encontrar os dados da nossa conta. Então vamos lá, vamos começar a fala do Silvinei Vasquez, e aí eu vou interrompendo, tá? Para a gente raciocinar em cima do que ele fala. Vamos lá. Seu depoimento inicial durante 20 minutos. Bom dia a todos. Um dia muito especial para estar aqui hoje. Depois de 8 meses, é a primeira oportunidade que tenho de poder trazer a verdade acerca dos fatos do período eleitoral e o pós-período eleitoral em razão dos bloqueios nas rodovias federais. Então, agradeço muito, senhor presidente, qual o cumprimento, deputado Arthur Maia, o senador Cid Gomes, hoje substituído pelo deputado Evair de Mello, o senador Magno Malta, que é o segundo presidente, e a senadora Elisiane Gama, que é a relatora desta comissão. Cumprimento também todos os senadores e deputados federais aqui presentes. E a gente queria, presidente, ter feito uma apresentação, não foi autorizado, né? Então a gente teve que se readequar para fazer uma fala rápida aqui nesses 20 minutos. Nós temos aqui 2 memoriais, que são mais de 300 laudas, que comprovam tudo o que eu vou afirmar aqui hoje, que será encaminhado oportunamente, se permitido, à comissão para juntada nos autos, onde a gente vai ter a possibilidade, pela primeira vez, de combater esta que foi a maior injustiça
já realizada na história da Polícia Rodoviária Federal, que nos próximos dias completa 95 anos. Então nós teremos essa oportunidade. As informações aqui, nenhuma delas de cunho pessoal, todas dos bancos de dados da Polícia Rodoviária Federal, das instituições de segurança do Brasil. Eu acho que hoje os nossos policiais rodoviários federais, que há tempo, há 8 meses, têm estado muito triste. Uma instituição soberana, uma instituição de Estado, uma instituição que nasceu para salvar vidas no Brasil, uma instituição que nos últimos anos se destacou. Nos últimos 4 anos, por exemplo, são dados internacionais, somos a instituição que mais apreendeu droga no mundo. Apesar de termos apenas 2% do efetivo policial no Brasil, fomos a instituição que nos últimos anos mais combateu os crimes ambientais. A instituição que mais defendeu os direitos humanos com a retirada de trabalhadores escravos em diversas regiões do Brasil. A apreensão de arma, o trabalho contra a pedofilia. No ano passado fomos reconhecidos pela CGU como o órgão mais transparente do Brasil. E ainda em 2022 fomos reconhecidos pela Secretaria Digital do Governo Federal como o órgão com mais avanço tecnológico do Brasil em sua história. Então, uma instituição que cuida das pessoas, que tem isso desde a sua formação, uma instituição que talvez a que mais trabalhou na defesa do SUSP, que é o novo sistema de segurança pública, com mais de 350 convênios assinados com polícias estaduais e polícias guardas municipais nos últimos anos. Mas eu irei falar, a princípio, né, o que eu tenho informações aqui é do dia da eleição, né, primeiro e segundo turno, e os fatos posteriores, e naturalmente se tiver alguma coisa relacionada a 8 de janeiro também, irei responder. Mas nessa data, né, 8 de janeiro, inclusive, eu já estava fora do cargo de diretor-geral e também já estava fora da instituição, porque eu me aposentei ainda no mês de dezembro. Bem, essa aí foi a abertura dele. Eu fiz questão de colocar a abertura dele, que nós vamos mostrar na íntegra, para não dizer, João, você fez recorte. Então, como é a fala do diretor-geral, eu acho importante a gente mostrar na íntegra. E outra coisa, gente, olha, aqui a Comissão Cidadã de Inquérito. Não é porque ele estava trabalhando no governo X, no governo Y, tá, que a gente vai ter que passar a mão na cabeça, não. A gente está aqui para ser isento. Eu vi que as pessoas comentaram, né, no meu último vídeo, João, você parece que, não sei, você está contra o cara. Não, eu não estou contra o cara. Eu estou me apegando aos fatos, tá? Eu não posso trair a minha consciência, o meu instinto, tá certo? E eu depois você falar, mas ele estava no governo Bolsonaro. Se você for ver quem que apoiou o governo Bolsonaro, né? Aquele Alexandre Frota apoiou o governo Bolsonaro, aquela Joyce Hoffmann apoiou o governo Bolsonaro, o governador que foi eleito em São Paulo, né? Eu esqueci o nome dele, aquele que eles brincam com ele da calcinha apertada, tá? Apoiou o governo Bolsonaro, depois viraram inimigos, entendeu? Então muitas das coisas a gente não pode considerar, é porque estava com ele, mas nem sempre o fato de estar quer dizer que vai continuar sempre, entendeu? E o fato em si, se existe um fato que é relevante e tem consequência, esse é o fato, gente. Vamos trabalhar em cima do fato, tá certo? Então vamos lá. Relacionado aos fatos, é uma breve, muito breve afirmação que eu farei aqui e estarei pronto depois para provar todas as afirmações em razão desses documentos que estão aqui e as informações que estão na minha memória daquilo que eu tomei conhecimento. Então farei alguns tópicos aqui para facilitar o entendimento dos senhores, né? O que se falou muito é que a PRF, no segundo turno da eleição, direcionou a sua fiscalização para o Nordeste brasileiro. Isso não é verdade. Não é verdade porque o Nordeste brasileiro é o local que nós temos 9 estados, 9 superintendências, temos a maior estrutura da PRF no Brasil,
a maior quantidade de unidades da PRF. No estado do Nordeste também se encontra hoje lotado, há muito tempo, o maior efetivo da instituição. É no Nordeste brasileiro também que está a maior malha viária de rodovias federais do Brasil, está no Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro também, onde a gente tem a maior quantidade de acidentes com vítimas de todas as regiões do Brasil. É o Nordeste também que tem a segunda maior frota de ônibus do Brasil. Se a gente retirar a cidade de São Paulo da região Sudeste, o Nordeste é a região que tem a maior frota de ônibus ou vans do Brasil. O Nordeste também é onde... Essa fala dele é importante. Tirando a capital de São Paulo, o Nordeste é a região que tem mais ônibus e vans do Brasil. Então, isso, vai pensando da forma que eu te falei, gente. Pensa, quer dizer, entra na cabeça do Flávio Dino, entra na cabeça do Barroso, do Lula, do Alexandre de Moraes, entendeu? Vamos entender dessa forma. Eu acredito, né, que é possível o mesário trabalhar nas urnas com a digital dele para fazer voto a favor do Lula. Vamos pensar dessa forma, tá certo? E pensando dessa forma, quando ele diz que o Nordeste é onde tem mais ônibus e vans, e aí você vê aquela reunião do Dino, do Flávio Dino, com o advogado do Lula, aquela comitiva do Lula, o deputado Reginaldo Lopes, aquele, né, senador da Rede, né, todos lá sentados com o Barroso, para pedir ao Barroso que ele coloque ônibus gratuito, né? Já me chamaram a atenção, vou aprender. Ônibus gratuito, né, para as pessoas. E depois os ônibus estão com problema, estão com pneu careca, tá, e tal, dificulta, quer dizer, facilita e depois dificulta, entendeu? Então, isso aí já coloca para a gente uma relação que a gente quer relacionar com a questão da biometria. Vamos lá. Infelizmente, nas últimas 5 eleições, foram feitas a maior quantidade de prisões acerca de crimes eleitorais, nas 5 eleições. É no Nordeste também que a gente tem o maior registro de apreensão de arma de fogo, e devemos lembrar que na última eleição foi proibido, né, o trânsito e a aproximação de zonas eleitorais de pessoas armadas, mesmo aqueles que tinham porte. Então a PRF tinha também essa obrigação. E lembrar que as polícias ostensivas trabalham com georreferenciamento e estatística. Nós não somos uma polícia judiciária que tem algumas informações privilegiadas em razão da sua atividade. Então nós trabalhamos sempre em cima de georreferenciamento e em cima de estatística. O outro questionamento é que nós tínhamos uma fiscalização excessiva no Nordeste. Então, nós tivemos 694 pontos de fiscalização no dia 30 de outubro, que foi o segundo turno de eleição, e o Nordeste, assim, junto com o Norte, foi os locais que a polícia menos realizou fiscalização. Onde mais se fiscalizou foi no Sudeste, depois no Sul, no Centro-Oeste, e o Nordeste, empatado com o Norte, ficou em 4ª posição. Nós tivemos, em média, 25 locais de fiscalização por estado no Nordeste no segundo turno. Sobre esse comentário dele aí, quando ele fala que o Nordeste não teve tanta fiscalização, na reunião de hoje, quinta-feira, né, os deputados, senadores do PT apresentaram, né, um documento lá, eles foram lá procurar lá no Ministério da Justiça lá, né, os dados, buscar os dados, e os dados que o Silvinei Vasque apresenta não bate com os dados que eles buscaram na Polícia Federal, lá no Ministério da Justiça. Então, lá que fala que realmente o Nordeste teve muito mais fiscalização. E, inclusive, eles queriam até pedir a prisão dele, mas como tinham passado 24 horas, entendeu? Não é flagrante, então ele vai responder sobre isso também. Então, isso aí é uma questão que está colocando a situação dele, né, numa situação difícil. Pode ser que ele esteja certo, pode ser que o pessoal que apresentou lá esteja errado, mas o fato é que tem 2 versões diferentes, entendeu? E segundo
os membros da CPI que foram buscar esses dados lá na fonte fidedigna, né, na fonte de origem, onde eles foram gerados, realmente confirma que no Nordeste teve mais apreensão. Vamos lá, vamos continuar. Falou-se também que se encaminhou ao Nordeste brasileiro a maior quantidade de recursos para a operação. Seria natural que se lá se encaminhasse o maior, porque se tem o maior efetivo, é natural que em número absoluto, quando você bota um percentual, você vai ter uma quantidade maior de pessoas a convocar, de viaturas para utilizar, mas isso também não é verdade. O Nordeste ficou em terceiro lugar na média nacional do repasse de recursos. Reitero que todos esses recursos estão dentro dos sistemas do governo federal, que podem ser auditados, e em sua maioria que está aqui são fontes abertas. Tá vendo? Isso aí é uma polêmica, gente. Isso aí vai dar pano para a manga. E a gente promete trabalhar em cima disso, porque é uma coisa que a gente não vai perder o foco, né? Alguém está mentindo. Ou ele, ou os senadores que estão apresentando os dados diferentes, né? Vamos ver. Se falou também que a quantidade de veículos naquela região foi a mais fiscalizada. Também não é verdade. Nós tivemos, em média, no Nordeste, 26,5 veículos fiscalizados, ou de 26 a 27 veículos fiscalizados por ponto de fiscalização. Então, quando ele fala fiscalização por ponto, como o Nordeste tem um volume maior de agências de polícia, são 9 estados, entendeu? Então, se vamos supor, é 25 por estado, entendeu? Então, se por ponto foi tanto, então se multiplicar, você tem ali, né, um fator crescente, né? Quase você colocar né, um expoente ali, né? Então, a ideia que ele quis passar é que foi menos, e isso foi contestado depois nos comentários. Vamos lá. Tá, então o Nordeste ficou em quarta posição, juntamente com o Sul, 26 veículos fiscalizados por ponto. Depois se afirmou na imprensa também que a PRF descumpriu a decisão do TSE. E aí é importante a gente esclarecer tudo o que ocorreu, porque, infelizmente, uma pequena parte da mídia brasileira não difunde as informações por completo. Agora ele chegou num ponto importante, presta bem atenção. A gente precisa saber o seguinte, de onde partiu essa ordem, né, dessa fiscalização ostensiva? De onde que partiu isso? Foi o Anderson Torres? Foi o Lula? Foi o Barroso? Foi o Alexandre de Moraes? Foi o Bolsonaro? Foi, entendeu? Quem fez isso? Quem mandou fazer essa fiscalização ostensiva desse jeito? Da onde partiu isso? A fonte dessa motivação? Então nós temos duas situações. Temos uma ADPF, que de relatoria do ministro Barroso, que autorizou todas as frotas municipais ou a serviço dos municípios e também ônibus de concessionárias, ônibus da área escolar, da saúde, que fossem autorizados a fazer transporte de eleitores no dia da eleição. Depois... Bem, a gente já identificou uma figurinha aí, né? O ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Aquele que falou, eleição não se ganha, se toma. Perdeu o mané. Então nós já temos um indício. Vamos ver de onde que vem a motivação disso. Os interessados na DPF fizeram nova petição e o ministro Barroso estendeu a utilização desses... Os interessados da DPF. Quem são os interessados da DPF? Você viu lá no dia que eu mostrei lá, né, a reunião que aconteceu, não sei se foi 18 de outubro, né, estava lá o Flávio Dino, estava lá o Reginaldo Lopes, estava lá o advogado Cacai, estava lá esse senador da rede, como é que chama-se? Randolfo, estava lá o Randolfo, né? Parece que tinha mais uma deputada, lá tinha mais outros membros lá. Então, essa turma aparece lá, toda sorridente lá. Quer dizer, eles foram interessados dessa DPF, entendeu? Quem produziu isso? A campanha do Lula. Tá vendo onde está vindo o problema? Vamos lá.
bens públicos ou concessionários ou a serviço desse para extralimite municipal e extralimite estadual, ou seja, intermunicipal e interestadual. Na véspera da eleição, por volta de 23 horas do dia 29 de outubro, o ministro Alexandre de Moraes, na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral... 23 horas e 29 minutos do dia 29. Gente, quase meia-noite. Quem liga para ele? Quem entra em contato com ele? Alexandre de Moraes. Entendeu? Aquele que não quis fazer a revisão da petição que o PL fez com relação às fraudes das urnas. Vai vendo, ainda deu uma multa de 22 milhões para o PL. Então, olha só, quem foi que ligou para ele na noite do dia 29 para o dia 30? Concessionários ou a serviço desse para extralimite municipal e extralimite estadual, ou seja, intermunicipal e interestadual. Na véspera da eleição, por volta de 23 horas do dia 29 de outubro, o ministro Alexandre de Moraes, na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nos encaminhou uma recomendação, vejam, às 23 horas do dia 29 de outubro, para que a gente efetivamente desse um cumprimento, né, daquela decisão anterior, agora com uma abrangência um pouco maior. Rapidamente... com uma abrangência um pouco maior. Quer dizer que o ministro Alexandre de Moraes procurou esse senhor aí, o nosso, né, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. E olha, você vai fazer isso com uma abrangência maior. Vai vendo. Em apenas 2 horas, a gente já encaminhou isso, está aqui os documentos, todos encaminhados para todas as autoridades no Brasil, todas as superintendências em difusão, determinando o fiel cumprimento da decisão do ministro Alexandre de Moraes e ratificando a decisão da ADPF relatada pelo ministro Barroso. Então, nós fizemos imediatamente, não existe qualquer tipo de omissão por qualquer gestor da PRF em qualquer estado da federação. E mais, fomos à AGU, porque nenhum servidor do Poder Executivo pode cumprir qualquer decisão judicial sem um parecer da AGU. E a AGU disse, está aqui, cumpra, continue a operação e cumpra a decisão. Continue a operação e cumpra a decisão. Ou seja, qual é a operação? De fiscalização ostensiva? Vai vendo. Ou seja, a polícia deveria continuar o seu trabalho de fiscalização de trânsito, o seu trabalho proibindo que armas, que também eram a decisão do STF, chegasse próximo das zonas eleitorais, fiscalizando também os crimes eleitorais, e foi isso que a instituição fez naquele domingo. Pronto. Entenderam? Da onde que nasceu o imbróglio? Quem é o autor, o pai da criança? Quem é o dono do peido? Quem que falou para ele fazer isso? Para agir dessa forma? Barroso e Alexandre de Moraes. Então vamos vendo. Então, não existe até o presente qualquer registro, uma investigação da Polícia Rodoviária Federal, inclusive também sendo investigado pelo MPF e pela Polícia Federal, o registro de qualquer cidadão brasileiro, apenas um, que deixou de votar no dia 30 pelo um trabalho de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Não existe nos registros que são auditáveis da Polícia Rodoviária Federal. E vale citar aqui que nenhum policial rodoviário federal pode fazer uma abordagem sem registrar. Vocês podem observar quando passarem por uma viatura, por um policial, algum deles estará com o celular na mão. Ele está registrando aquela abordagem. Então, tudo está devidamente registrado. O que eu quero dizer para vocês, prestem bem atenção. Esse rapaz aí é um profissional, né? Um servidor público federal.
trabalha na Polícia Federal há muitos anos, é um cara que tem formação, tem muita experiência, né, já está querendo mudar de ramo, já pode aposentar, quer dizer, ainda não podia aposentar, né, aposentou, ainda tinha tempo de serviço, mas e tinha um governo terminando e um outro que podia começar, né, e a pressão em cima era muito grande. Eu não sei, cara, eu não vou fazer juízo de valor se ele fez isso, né, de má fé, ou se ele fez isso porque era uma determinação, né, de um poder superior, e aí ele fica obrigado a fazer, entendeu? Agora, o fato é que ele é um servidor público federal a cumprir ordem, e cumprindo ordem do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, tá certo? Quer dizer, ele tinha que fazer, mas a ordem não foi dele. Ele não é o cara culpado. Eu não estou dizendo aqui, você está condenando o Silvinei. Não. Eu estou colocando para vocês em que condições que as coisas aconteceram. Eu estou me atendo aos fatos, entendeu? Então vamos lá. Nenhum ônibus foi recolhido. Há de se destacar também, e o ministro Barroso destaca isso na sua decisão, que os ônibus eram para eleitores. Não poderia haver qualquer tipo de diferenciação do candidato A ou do candidato B. O parecer da AGU também vai nesse encaminhamento. Então, os nossos policiais estavam lá para garantir a segurança. E mais, neste dia, não foi registrado no Brasil nenhum acidente com vítimas graves, com ônibus ou vans, em razão desse trabalho que a gente fez e conseguiu garantir o deslocamento dos cidadãos aos pontos de votação. E mais, o segundo turno da eleição, pela primeira vez na história, foi o turno que a gente teve o menor número de abstenção. Bom, cadê o seu neurônio? Você viu o que ele falou? Que eles fazem? Olha, nunca na história do Brasil aconteceu isso, de ter menos abstenção no segundo turno do que no primeiro. Porque é natural, gente, é natural. As pessoas vão votar para 4 candidatos, 5 candidatos no primeiro turno. Deputado federal, deputado estadual, senador, governador, né, presidente da República. Então, é uma motivação maior. No segundo turno não tem essa motivação, igual tem no primeiro. Você está entendendo? Não tem tanto compromisso assim, eu vou votar, eu tenho compromisso com o meu estado, tenho compromisso com o meu distrito, vou eleger meu deputado. Não, presidente, entendeu? Então, é da natureza do processo eleitoral o segundo turno ter mais abstenção. Agora você me fala, faz uma blitz, né, extensiva, e aí acontece o inverso. Então, gente, pensa com o dedo do mesário, pensa com a digital do mesário, você vai entender isso. Não tem outra explicação lógica, entendeu? É música, está desafinando. Então vamos lá. Aos tribunais regionais eleitorais, que trabalhamos em conjunto, no transporte e na segurança das urnas, à Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral, em centenas de casos no Brasil, que fizemos a segurança de juízes e promotores eleitorais ameaçados. Não existe nos TRE do Brasil nenhuma investigação que fica demonstrado que a Polícia Rodoviária Federal descumpriu qualquer procedimento em relacionado às decisões e qualquer outra norma dos colegiados dos tribunais, do Tribunal Regional Federal, Eleitoral, TSE e dos TREs. Inclusive, a Polícia Rodoviária Federal foi homenageada por mais de 10 tribunais regionais eleitorais após as eleições. Você está vendo? O Tribunal Regional, os 10 tribunais regionais eleitorais aplaudiram a atitude dele. Agora, de quais estados são esses tribunais? A gente precisa saber se a maioria é do Nordeste, tá certo? Porque a Polícia Federal fez um belo trabalho que atendeu à campanha do Lula,
que o que o Lula queria que fizesse, eles fizeram. Né? O que o Flávio Dino queria que eles fizessem, eles fizeram. O que o Reginaldo Lopes queria que eles fizessem, eles fizeram. O que o advogado do Lula, o Cacai, que estava lá na reunião com o Barroso, queria que eles fizessem, eles fizeram. O que o senador da rede lá, né, o Randolph, queria que eles fizessem, eles fizeram. Então, se nós temos uma justiça eleitoral tão isenta assim, é natural que as pessoas tinham que homenagear o trabalho deles. Quem não gostou do trabalho deles, foi o PT. Aí, meu amigo, é a questão do dono do peito. Vamos lá. E aí a gente encontra várias matérias comprovando tudo que eu estou falando aqui. Inclusive, na semana passada, o MPF, lá no Pernambuco, arquivou mais um procedimento, porque não foi encontrado nada que desabonasse a conduta dos nossos policiais. Mas como que iniciou toda essa situação? Eu explico aos senhores. A gente vinha trabalhando dentro da instituição. Presta muita atenção no que ele vai falar agora. É muito significativo, gente. E aí nós vamos interferir. Nós passávamos um momento difícil, um momento de descontentamento de parte do público da instituição. Por quê? Em 2019 foi aprovada a reforma da Previdência, que trouxe muito prejuízo aos policiais civis da União, dos estados e dos municípios. Então, muitos policiais já haviam um descontentamento muito grande. Segundo, foi prometido que no ano de 2019 a instituição receberia uma carreira melhorada, ou seja, um salário melhor, haveria um reconhecimento, uma organização, e o Ministério da Economia não aprovou. E isso criou um grau de descontentamento muito grande na instituição. Ok, o que ele diz com isso? Ele diz que a instituição, né, não o nome da instituição, mas o corpo dos funcionários, né, dos servidores da Polícia Rodoviária Federal estavam descontentes com o governo Bolsonaro. Então, não tinha interesse em ajudar o Bolsonaro, tinha interesse em ajudar o Lula. Se essa é a questão, não, vocês não foram bons para a gente em forma de pagamento e tal. Quer dizer, essa narrativa dele coloca mais uma vez, né, os integrantes da Polícia Federal numa situação muito delicada, porque aí ele colocou uma questão política, entendeu? Talvez ele nem devia ter tocado nesse assunto, porque aí você coloca a instituição, mas você coloca, né, o sindicato, a corporação, né, quer dizer, né, e você coloca, olha, os policiais federais estão descontentes com o governo Bolsonaro. Então, se eles fizerem alguma coisa que vai ajudar o governo Lula, nós vamos ajudar. Ou seja, vamos unir com o Barroso, que quer tomar as eleições, como ele diz, né? E reunir com o Bolsonaro, quer dizer, com o Alexandre de Moraes, que já tem uma declaração clara, vocês já viram aí, que ele é um homem que tem lado, né? Então vamos lá. Além disso, nós chegamos a 13 mil policiais nos últimos 4 anos, foi o maior ingresso de policiais na história. Grande parte dos nossos policiais também eram eleitores do eleito presidente Lula. Tá vendo? Vai vendo. Além disso, não há. É um crime impossível, que não ocorreu e não tem como. Como que nós falaríamos com 13 mil policiais no Brasil, explicando qual era a forma criminosa de operar, sem ter uma conversa por WhatsApp, Telegram, sem ter uma reunião com esses policiais em qualquer delegacia do Brasil, sem ter um e-mail enviado? Será se nenhum desses policiais, que é um número grande de policiais na Polícia Rodoviária Federal, que são de ideologia progressista, de esquerda, será se esse grande efetivo que vão ter que trabalhar mais 7, 8 anos em razão da reforma da Previdência, nenhum participou, ouviu no corredor alguma coisa? Não tem como fazer uma situação dessa, envolver 13 mil policiais lá em Chapuri, no Acre, em Tartarugazinho, lá no Amapá, lá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, sem ter uma simples conversa de corredor.
Eu tenho certeza. Nossos policiais são honestos. Hoje, para passar no concurso da PRF, é mais de 1.000 candidatos por vaga. E na PRF ou em qualquer órgão federal, vocês podem ter certeza que ninguém consegue fazer uma trama dessa sem ser juntado provas, sem ter... Então, isso não existe. Isso não existiu. Mas é fantasiosa. Mas como que isso ocorreu? Eu acho que ele devia dispensar esse comentário, sabe? Porque ele colocou a polícia, a corporação, sabe, dentro de um viés político. Falou, olha, a corporação é Lula. Quer dizer, os funcionários os servidores públicos federais da Polícia Rodoviária Federal não eram Bolsonaro, eram Lula. É meio difícil de acreditar nisso também, sabe? É um papozinho meio... Então, afirmar isso aí, colocar né? Tô colocando aqui que a maioria dos... Pô, até porque precisa discutir política com todo mundo, né? Eu acho que é complicado. Então, foi uma fala, assim... Eu não aprovei essa fala dele, sabe? É complicado. Você não pode falar para os outros qual que é o partido deles, não. Mas, se você identificar um ou outro, você pode falar. Mas, que a corporação, todo mundo é... Sabe? Sei lá. Vamos lá. Está aqui. Nós temos aqui, o primeiro colega já foi à imprensa assumir em público que na manhã do dia 30 entrou em grupos de parlamentares dos partidos que apoiavam o presidente, o candidato à época, agora presidente Lula, entrou em grupos de policiais de um grupo que se denomina antifascistas, entrou em grupos... Falta 4. Da sua universidade, enfim, e começou a espalhar essas informações, e isso foi disseminado rapidamente, com 3 matérias que se destacaram, e a gente foi investigar. Um era o prefeito, lá na Paraíba, Caeté, né? Caeté. Desculpa, eu não lembro, está aqui o nome da cidade. Cuiuté. Tá. Isso eu já mostrei, quem acompanha a CCI já viu, inclusive conhece esse Cuité, já viu o depoimento dele, nós já mostramos isso. Agora, gente, o que ele falou é certo. Aí ele identificou, entendeu, um elemento que é militar, que tem um grupo de WhatsApp antifascista. Então, quer dizer, grupo de WhatsApp antifascista são muitas pessoas, entendeu? Então, quer dizer, é uma organização, né, que acontece na rede digital, de WhatsApp, onde os militares têm um grupo antifascista. E esse membro que ele identificou, aí ele identificou esse membro, né, que rapidinho, na parte da manhã, colocou nos grupos de parlamentares de esquerda, aí foi para o PT, entendeu? Está acontecendo blitz generalizada. Olha só como é que põe um cara no fogo, entendeu? Aí o que acontece? Os parlamentares vai para a rede social, deixa o eleitor votar, está tendo blitz. Quer dizer, quem que dá o sopro, que esparrama, né, a notícia que está tendo blitz para tudo quanto é lado? Principalmente no Nordeste. A turma do PT. Por que eles fizeram isso? Porque eles quiseram amedrontar a população. Eles quiseram amedrontar aquele cara que não está com o seu IPVA em dia, o cara que não está entendeu? Com a sua CNH em dia, está vencida, aquele cara que está com o retrovisor quebrado, que está com um problema, um pneu careca, qualquer coisa. O cara fala, eu não vou lá votar. Está tendo blitz para tudo quanto é lado? Que negócio estranho, né? Não, eu não vou votar. Ainda fala que é para colocar a culpa no Bolsonaro, que não querem deixar o eleitor do Lula votar. Olha só, que maldade. Você está vendo? Vocês estão percebendo? Nasceu a ideia do Dino, com o Flávio Dino, com o pessoal do PT, reuniu com o Barroso, estabeleceu que deveria dar ônibus gratuito, transporte gratuito para todo mundo, e aí faz isso, cai no Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes amplia o negócio, ordena para eles fazer, né, uma operação ostensiva, e aí, no mesmo dia, de manhã cedo, quem vai para a rádio esparramar tudo, quem vai esparramar tudo? O pessoal do PT, para falar que está acontecendo isso. E aí, o que acontece?
aumenta a abstenção. Aumenta a abstenção, gente. Não tem lógica, não tem outro sentido. Tudo isso foi para aumentar a abstenção. Ou seja, cair a presença, aumentar a abstenção, cair a presença do eleitor nas urnas. Para quê? Aí você vai pensar com a cabeça que você está pensando há muito tempo, que a digital do mesário vai lá e pode votar para esses que não foram votar. E aí você tem o Brasil, da parte sul, centro, um pouco do sudeste, entendeu? Sudeste, né? Tirando Minas, que também está no rolo aí, meu estado, eles colocaram nesse rolo aí, assim, sabe? Miligrama. Mas todo mundo, o Brasil inteiro votando no Bolsonaro, e o Nordeste dá uma diferença. Só no Nordeste, aquela diferença. E aí, essa diferença é aquele 1% que coloca o Lula na frente. Lá para as 8 horas da noite, depois das 5 horas, que já era para ter fechado as urnas. Então vamos lá. Mentiu descaradamente e já foi processado. Até o nome ele mentiu. Inclusive fez lá na Paraíba, Caeté, né? Caeté. Desculpa, eu não lembro, está aqui o nome da cidade. Cuiuté. Mentiu descaradamente e já foi processado. Até o nome ele mentiu. Inclusive fez campanha política, que é crime, num local que os policiais ficaram por 39 minutos e um dos veículos que estavam lá era do juiz da comarca que foi lá conversar com eles. Mentiu descaradamente esse cidadão. O outro, uma senhora que estava dentro de um ônibus lá em Benevides. Está o registro aqui, não tem como burlar. O ônibus ficou parado por 14 minutos no local, com o tacógrafo estragado, e a polícia ainda fez a escolta do ônibus até a área de votação. Ninguém deixou de votar. Então, um dia, uma briga muito grande dos dois lados. E aí eu, na condição, se fosse um parlamentar de esquerda, recebo uma informação de um policial rodoviário federal, porque aí foi para os grupos, né? Eu também acreditaria. E a imprensa pegou e propagou. E quem é que conseguia naquele dia? A gente falava, e a imprensa não queria saber. A imprensa, né? A imprensa. O que é a imprensa? Bandeirante, Record, na Bandeirante, Globo, essa turma aí, o UOL, né? A Folha, pá. Então, a gente sabe quem estava na campanha, né? A gente sabe qual que é a imprensa que estava militante, né? Então tá, vai vendo. O momento estava muito quente, era um problema político, não era um problema de segurança pública. O que fizeram com a instituição, esses policiais, que um grupo muito... Ali ele falou uma palavra, uma frase correta. Era um problema político, não era um problema de segurança pública. Não tinha que ficar fazendo blitz. A blitz foi feita para atender ao interesse político da campanha do Lula. Tá certo? Vai vendo. Pequeno. São covardes. Covardes, quebraram o juramento que fizeram, defender as pessoas, defender os bens, defender a vida, defender o Brasil, a instituição. Se teve alguém que atuou nessa eleição para que tudo ocorresse bem, foi a Polícia Rodoviária Federal. Tudo que eu estou falando para vocês aqui eu tenho prova. Eu não vou colocar uma palavra a mais. Tudo aqui a gente tem prova para demonstrar para vocês. Por isso que eu digo que hoje é um dia especial. Há muito tempo estava com vontade de falar, mas vai falar como? A gente respondia os e-mails para a imprensa, não se publicava nada. Pelo contrário, queria humilhar as pessoas, chamar uma instituição dessa aqui honrada. E vou falar mais. Falta quantos minutos? Então aí o que ele quer dizer? Ele quer dizer que, olha, vocês usaram a instituição Polícia Rodoviária Federal para fazer essa jogada política. Então vocês foram desonestos com a instituição, vocês usaram, abusaram da prerrogativa, né, da autoridade de poder. Aí vai para essa turma do judiciário, né, que vocês se utilizaram, né, dessa instituição para fazer uma manobra política sórdida, né, para burlar um sistema eleitoral. Será que é isso? Vou deixar como pergunta.
Vou deixar como pergunta para não afirmar, entendeu? Para ninguém ficar no meu pé. Será que é isso? Em 184 pontos que a PRF fiscalizou lá no Nordeste, adivinhe, o menor índice de abstenção da história do Nordeste foi onde a PRF estava. Tá vendo? Você tá vendo? O menor índice de abstenção foi onde a Polícia Rodoviária Federal estava. Então se vocês estavam ali, a turma estava com medo de votar porque não queria ser multado, a abstenção caía. E aí, a abstenção subiu. Então quem explica isso, se não for o dedo do mesário? E aí que eu falo, aonde está a nossa bancada de oposição, que não se aproveitou desse momento? Aí que eu chamo, falo assim, você está chateado comigo, João? Vocês estão chateados comigo porque você falou que a turma lá está parecendo fraldinha? Gente, eu estou aqui falando para vocês, olha aí a disparidade. Isso não é coincidência, isso é disparidade. Não combina. Olha, se onde teve mais blitz foi onde teve menos abstenção, no segundo turno, que historicamente já é grande a abstenção, maior do que o primeiro, e aí caiu de forma histórica, apesar dessa anomalia toda de reprimir a pessoa de ir votar. Quem votou então? O mesário. Que coincidência. Enquanto que o Nordeste teve no segundo turno um nível de abstenção de menos 0,26, menos 0,32 nos 1.610 municípios, onde a PRF fiscalizou, o índice de abstenção foi menor, 0,13. São dados do TSE. Mas aí mas a PRF trabalhou para prejudicar Presidente, 1 minuto eu consigo terminar. A PRF atuou em locais específicos para prejudicar o candidato atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A PRF operou em 618 pontos no Brasil. Em 310, segundo dados agora de abril do TSE, venceu o presidente Lula. Em 318, venceu o presidente Bolsonaro. Então a PRF atuou mais nos locais onde o presidente Bolsonaro venceu 318 do que nos locais que o presidente Lula ganhou com 310. A PRF trabalhou para prender ônibus, principalmente no Nordeste. Não, isso não é verdade. De todos os veículos fiscalizados no Nordeste, apenas 3% foram os ônibus. Dos 1.754 municípios do Nordeste, a PRF recolheu no dia 5 ônibus. Um motorista sem carteira, tem como deixar embora uma situação dessa? Um ônibus sem para-choque, imagine um ônibus com ele na traseira de um caminhão, sem o Um motorista sem carteira que ia votar, quer dizer que vocês pararam o cara para perguntar se ele tinha carteira. Vocês estavam parando muita gente para descobrir que o cara estava sem carteira. Então aqueles que estavam sem carteira, que não tinham carteira, que não tinham IPVA pago, nem passaram. Vocês estavam pegando o cara que tinha carteira, que não tinha carteira. Então era uma blitz ostensiva. Vocês tiraram o pessoal da urna eletrônica, da votação. Vocês tiraram. Vocês abaixaram demais, né, a presença do eleitor na urna. E aí, quando você fala que foi a menor abstenção da história, e principalmente no Nordeste, onde teve a ação da Polícia Rodoviária Federal, a justificativa, meu amigo, só pode ser uma: a digital do mesário. Então, quem assiste a CCI, por isso que eu falo, gente, vocês não podem abandonar a CCI. Isso vocês só vão ver aqui. Lá no parlamento, as pessoas que têm maior acesso à informação possível não conseguem enxergar isso. Então, não me abandonem. Se vocês me abandonarem, o Brasil vai acabar. Porque, olha, se só eu que estou enxergando isso, é porque o Brasil está realmente numa situação muito difícil. Então, qualquer apoio que vocês puderem me dar aí no jpnoticias@gmail.com para mim ficar me debruçando aqui, correndo atrás dessas informações e passando para vocês, essa é a Comissão Cidadã. Esse é o papel nosso, cidadão, meu, seu. Se a gente quer resolver esse problema do Brasil, se a gente quer tirar, né, esse cancro que é essa biometria que está afundando a nossa democracia, né, vocês têm que me ajudar. Eu sozinho não faço nada. Então vamos lá. Para-choque, o que ia acontecer? Um com o vidro quebrado
e um ônibus que estava sem retrovisor. Não há a mínima condição de um policial liberar um veículo desse para... Inclusive um dele estava vazio, nem estava levando eleitor, era da empresa que limpava a rodovia lá. Não tinha condição. E o que fez os policiais? Parou o ônibus sem retrovisor. Tá certo? Pô, todo mundo que tiver alguma coisa quebrada no carro tá ferrado. É blitz, fiscalização ostensiva. É para causar terror. E aí o cara que foi lá da Polícia Federal entrou no grupo do pessoal do PT, colocou isso no WhatsApp, esparramou para os deputados do PT, e eu tenho aqui a fala dos deputados do PT, tem a Gleice Hoffmann, entendeu? Tem esses senadores aí falando, tem deputado falando na rede social, entendeu? A turma do PT tocando terror, entendeu? Para assustar o eleitor, para ele não ir votar. Vai vendo. Deram as condições para o transbordo e todas as pessoas foram votar. Já falei que, infelizmente, nas 4 eleições, mais de 50% dos crimes eleitorais são no Nordeste, mais de 10 milhões no Brasil recolhido, acho que é um dado importante, saber de quem era esse dinheiro, mais de 10 milhões a PRF apreendeu. Depois, o finalzinho aqui já, presidente. A PRF foi omissa no dia 31/10 e seguinte, antes do ministro Alexandre de Moraes, na segunda-feira, tomar a decisão, que foi extremamente importante para a PRF, porque fez os outros órgãos federais, estaduais, municipais se mexerem. Porque nas prefeituras, 30 segundos, presidente, se eu permitir, é muito importante essa informação. Então fale 30 segundos. Os prefeitos guardaram as máquinas e os caminhões, o pessoal tocava fogo na rodovia, para não ajudar a gente. Nos estados, todo mundo tirou o time. E o ministro Alexandre de Moraes foi muito importante nas suas decisões, porque ele vinha, nos trazia, nós tínhamos contato direto, inclusive no domingo, eu pedi audiência para ir lá falar com ele, para explicar o que estava acontecendo. Mentira o que a imprensa falou aí. Eu que fui lá. E o ministro foi solidário com a instituição. Façam o que é correto. E às 17 horas ele deu a entrevista e explicou o que tinha acontecido. Viu? Quem que deu o aval para ele? Quem que avalizou essa operação? O ministro Alexandre de Moraes. Aquele que hoje quer caçar o direito do Bolsonaro ficar inelegível. Você está vendo? Você está vendo? Então, isso nasceu da manha e da artimanha do PT. Agora você fala para esse rapazinho que está aí, esse senhor, você sabia que a digital do mesário abre a urna para qualquer eleitor votar? Inclusive o próprio mesário pode votar quantas vezes ele quiser, e que você foi usado para poder diminuir a presença do eleitor na urna, para poder dar mais margem de manobra para o mesário fazer essa operação dele, que o próprio Alexandre de Moraes diz que se houver um mesário mal intencionado, a culpa não é da urna, é da pessoa, entendeu? A pessoa é que está errada, não é a urna. E ele sabe que mesário é bicho que tem ideologia. Ele mesmo falou que mesário, na hora de votar, na hora de apurar, coloca a canetinha aqui para riscar, na época que era no voto expresso, que o fiscal come a cédula para dizer que não existe. Então, o próprio Alexandre de Moraes foi obrigado a admitir isso depois, né, de tanta gente cobrar uma explicação dele, por que o mesário pode usar a digital dele, ele falou, porque o mesário é humano, ele tem paixões, ele tem ideologias, e aí ele foi lá e fez o serviço mal feito. Está entendendo? Então você talvez tenha agido de má fé, não de má fé, mas você foi induzido, porque você não conhecia isso. Por isso que a CCI é importante. Então, antes da decisão dele de segunda, já é dia 1º de novembro, nós já tínhamos aplicado 900 multas no pessoal que estava trancando a rodovia. Mais de 20 milhões, um total de 10 mil multas aplicadas. Todas as lideranças foram identificadas antes da decisão, com 24 horas. De 50 pessoas, 5 pessoas foram presas. 150 locais foram interditados, desinterditados em 24 horas, num total de 1.300. A greve de 2018, quando o presidente Temer fez uma GLO, foram 270 pontos, nós chegamos a 1.300. Isso não existe na história mundial. Então, o que ele está falando foi a revolta da população que percebeu essa fraude.
e foi para a rua, e foi para as vias públicas. Olha, o Brasil está um caos. Por quê? Porque roubaram nas eleições. Aí a turma foi para a rua. Aí, coitado desse cara, esse cara teve que sair para tirar os caras da rua, para acalmar o país, para voltar o país à normalidade. Entendeu? E quem que criou toda essa inquietação social, esse distúrbio social, esse momento, essa tensão, essa coisa absurda? A campanha do Lula, junto com o Barroso e Alexandre de Moraes, que criou esse mecanismo aí para facilitar, entendeu? As coisas. Está encerrando, gente. Falta só 34 segundos da fala dele. Vamos lá. Nós combinamos em comum acordo. Para esclarecimento. Pois não. Isso aqui é científico, está aqui, ó, um registro com 1.300 pontos. Nessas 24 horas solicitamos interdito probitório para a AGU tomar as providências da Justiça Federal e convocamos, fechamos a Superintendência, a Academia Nacional, as nossas delegacias e colocamos todos os policiais nas estradas e conseguimos vencer aquela grande luta, muitas vezes sozinhos. Muitas vezes sozinhos. Eu poderia ficar aqui 3 horas falando, porque a gente tem muito nada para falar. Obrigado, presidente, obrigado, relator, aos demais membros da mesa, senhores senadores e deputados federais. Então agora eu vou encerrar com a participação da Elisiane Gama. Porque, sabe, a gente tem que ter um olhar crítico. Esse olhar crítico faz com que a gente faça leituras, sabe, dos sinais que são colocados. E aí, quando você fala, poxa, nós temos uma relatora que essa relatora é cabeça feita, ninguém vai virar a cabeça dela não, sabe? Ela é uma mulher que pensa com a cabeça dela, ela é uma mulher segura, certeira, ninguém faz a cabeça dela, sabe? Ela é determinada, sabe? Ela é independente. E aí, eu falei, vou mostrar para vocês, né, que realmente a gente tem uma relatora à altura do que o governo espera, né? Independente, autônoma, que pensa com a própria cabeça, não precisa de opinião, não precisa de conselho de ninguém, ela sabe onde é que está e ela sabe fazer juízo de valor por conta dela. Então, um clipezinho para terminar, para mostrar a atuação dela durante a parte que ela faz pergunta para o Silvinei Vasquez. Como já tem 57 minutos aqui, vai dar 1 hora, eu não vou passar todas as perguntas, vou passar só um clipezinho para você ver como ela é uma mulher independente que pensa com a cabeça dela. Nós combinamos em comum acordo. Para esclarecimento. Pois não, senador Ciro. Antes do recesso, a todos para saber como é o andamento das coisas. Então, passar para a questão de ordem, eu quero esclarecer, a relatora está correta. Esse compartilhamento de processos que não... Presidente, ao contrário. Esse não sei que ele Secretaria da Mesa me corrige aqui, na verdade me deram a informação da súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, a igualdade de condições dos suplentes e dos titulares. Agora tem 12 requerimentos de convocação, dos itens 13 a 19. Trato de começar a nossa inquirição com relação ao acordo de procedimento, uma inquirição. Vamos manter aquilo que foi lido, está satisfeito com a resposta que ele deu. Podemos fazer o questionamento dela, o Pode falar, pode falar. Vamos estabelecer aqui uma ordem. Fala um, depois fala outro, para que o deputado... Gritar em outro lugar, aqui não. Respeite esta comissão. Cale sua boca. Então, assim, é uma situação totalmente extensão. Qual foi o nível de participação dele? Mas assim que eu tiver uma oportunidade, com certeza eu vou Não faltou informação dos responsáveis todos os pedidos que chegaram na área de segurança viária foram atendidos. Se o processo é
está falando de dois assuntos ao mesmo tempo. Não estou falando em dois assuntos. Vejam bem, houve, na verdade, operações... Por isso que eu falo para vocês, gente, vocês têm que usar o neurônio, vocês têm que aprender a olhar, as imagens falam muita coisa, entendeu? Então, esta é a Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, um estado de espírito. Tá aí meu pix, jpnoticias@gmail.com. Isso dá trabalho, gente, você não faz ideia tanto que isso dá trabalho. Eu ainda vou ter que ver hoje, né, a sessão dessa quinta-feira, né, tem que ver também o que aconteceu com o negócio do Bolsonaro lá, se ele ficou inelegível ou não, para trazer para vocês a informação certa, coisas que vocês só vão ver aqui. Então, não me abandonem, mas comentem. Eu gosto quando a pessoa vem e bate de frente comigo, porque aí eu acho que eu vou ganhar mais um olhar que eu não estou tendo, o olhar de você, que está vendo uma coisa que eu não estou vendo. E é importante que você comente. E se você está contra, se você discorda, comente. Pelo contrário, eu vou gostar. Você vai... Ninguém precisa ofender quem está discordando de mim, não. Entendeu? É um favor que alguém me discorde de mim, que eu aproveito essa opinião para ampliar a minha visão de mundo. Talvez ele esteja certo, entendeu? E eu esteja errado. Então, a crítica é a coisa mais preciosa do mundo. Quem não gosta de crítica é a esquerda, é o PT. A direita, o pessoal... Porque eu sou progressista, né? Porque eu sou um cara que gosta do progresso. Quem é que não gosta de progresso, né? Dizer que direita não é progressista? É progressista, sim. Muito mais do que a esquerda. Então vamos lá. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês, Brasil inteiro, gente. A gente precisa resolver essa questão. A biometria é um caso sério. A eleição do ano que vem está batendo na porta. A gente não pode ficar nessa eternidade, entendeu? Vamos sair disso. E eu conto com vocês. Não me abandonem. Um abraço.